Olá pessoal, eu sou Flanca Taídes, do canal História da Verdade. Antes de começar, deixe o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. E quem gostar do conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, para que a informação chegue a mais pessoas. Vamos falar da reunião do dia 22 de abril da Presidência da República, que foi revelada pelo ministro Celso de Mello, a começar pelo presidente. Parece uma reunião de boteco, cheio de bêbados, ou uma reunião de loucos, de psicopatas, não é? A começar pelo presidente, que durante a reunião falou 29 palavrões. Ameaçou todo mundo, criticou governadores, né? Falou sobre a facilidade de se dar um golpe de Estado, né? Com a decretação dos confinamentos ordenada pelos governadores, as quarentenas e os lockdown, né, para evitar o avanço do Covid-19, que o Brasil já alcança o segundo lugar do mundo em casos de contaminados, rumo ao primeiro, segundo a Universidade Imperial College, que estima que o Brasil deverá ultrapassar os Estados Unidos em casos de contaminados e mortos, se não houver um trabalho sério do Ministério da Saúde, né, que hoje é controlado por um general que não é médico e já colocou 18 militares para trabalhar na administração, chegando ao número hoje de militares, de mais de 3 mil militares do governo Bolsonaro. O presidente da Caixa Econômica Federal fala de um episódio que ocorreu no estado nordestino, que uma menina de 14 anos e a mãe foram presas porque desrespeitaram o lockdown. Na Europa, toda pessoa que desrespeitou o lockdown foi presa, tá? E ameaça que pegaria as 15 armas que tem e mataria ou morreria. Mas esse governo não se importa que a cada 27 minutos um corpo negro tomba no chão vítima da violência policial no Rio de Janeiro, não é? Mas a falta de ética, porque a ética centrada no outro, né? Porque com o outro pode, com o dele não é? Desrespeita a quarentena e ainda quer reagir com violência, né? Isso é típico do governo fascista, que substitui o conhecimento e o debate saudável da democracia pela força bruta e pela ignorância e palavrões, né? Porque tem pobreza vocabular. A ministra Damares, que é ministra de Direitos Humanos, pede a prisão dos governadores e prefeitos, né? Que estão amenizando, né, o impacto maior ainda da Covid-19, porque estão descumprindo as determinações presidenciais. O presidente é tão vil, né, que chegou a pedir para o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, colocar na bula da cloroquina, que era indicada para tratamento de Covid-19. Nem a própria Organização Mundial de Saúde aprova a cloroquina, porque ela causa gravíssimos efeitos colaterais, dentre eles infarto agudo do miocárdio, né, e problemas seríssimos pulmonares. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, né, ou da Deseducação, o ministro que diz que odeia povos indígenas, também chamou os ministros do STF de FDP, né, e pediu que por ele seriam todos presos, né? O STF é um dos três poderes que compõem o tripé harmonioso de um sistema democrático, não é? É um ministro desqualificado, não é? Vai passar para a história com certeza como o pior ministro da educação, né? Um ministro que mente, né? Que chega a avaliar o custo de um casaco do Fidel Castro pela TV, né? Ele olha na TV, ó, esse casaco custa tanto porque é da marca tanto. Não aparece a marca, mas ele já supõe isso, né? Sendo que Fidel Castro já foi investigado centenas de vezes pelo FBI, que nunca encontrou um, um, um índice de corrupção de Fidel Castro ou uma conta no exterior, né, que
levasse a ele a ser julgado como corrupto, né? Diferente de Pinochet, que Bolsonaro aplaudiu, que era corrupto, assassino, genocida, né, e torturador. De Stroessner, que Bolsonaro elogiou, que é acusado de mais de 15 mil estupros de meninas de 8 a 15 anos de idade, no Paraguai, quando governou na ditadura por 35 anos. O ministro do Meio Ambiente, que é um safado condenado em segunda instância por falsificar documentos públicos para desmatar as margens do rio Tietê em áreas de preservação ambiental para facilitar empresários. Fala na reunião para aproveitar que a imprensa está focada na pandemia da Covid, para lançar leis para relaxar a preservação ambiental, porque ele quer atacar a floresta amazônica, não é? O objetivo dele, né? Inclusive ele fala em nome do Ministério da Agricultura, quando ele deveria defender, né, através do Ministério do Meio Ambiente, o desmatamento provocado por ruralistas e grileiros. O relaxamento de leis ambientais e redução das áreas indígenas de preservação. A gente tem que lembrar que quando os portugueses chegaram aqui, os índios já estavam aqui há 30 mil anos. Então eles têm direito à terra deles, não é? Não é só o grileiro que assassina lideranças indígenas, né? Que assassina lideranças sociais, ambientais, para poder, a todo custo, né, derrubar árvores centenárias e levar a floresta amazônica como está próxima do ponto de inflexão. O que é ponto de inflexão? É um ponto em que a floresta chega e não tem mais volta. Ela se transforma de floresta tropical a uma savana e afeta o ambiente climático do mundo inteiro. O ministro das Relações Exteriores, não é, que é um psicopata que acredita em marxismo cultural que não existe, em terra plana, diz que o Covid-19 é comunavírus. Um vírus surge na natureza em qualquer lugar do mundo, não é? Aqui surgiu a dengue, né? Surgiu aquela outra doença que eu me esqueço o nome agora, que causa problemas no cérebro do bebê, né? Febre amarela e outras doenças, né? O vírus ele aparece aleatoriamente, né? Isso é resultado da resposta da mãe natureza, né, às agressões que ela sofre, né? Então ele surge em qualquer lugar do mundo. Ele poderia ter surgido no Brasil e não seria chamado ditadura vírus, não é? Porque nós vivemos quase num governo de ditadura. E com isso ele enfraquece as relações comerciais do Brasil com a China, que é a maior parceira comercial, que rende o maior saldo na balança comercial do Brasil, né? E a mesma China que anuncia que se descobrir a vacina, né, irá compartilhar com o mundo e não vender como dizem os norte-americanos, né? Vender para lucrar com a doença, com a morte, com a desgraça da humanidade. Os chineses prometem, né, compartilhar com o mundo a fórmula da vacina para que seja fabricada no mundo inteiro, né? Então, um país que é neoliberal preserva e dá valor ao Deus dinheiro e o outro dá valor à vida humana, não é? O mesmo ministro das Relações Exteriores, ele já é criticado no mundo inteiro, né? Por suas colocações racistas, homofóbicas, né? Inclusive, o Brasil não foi convocado para a reunião convocada pela OMS para participar de ações para o combate ao coronavírus. O Brasil está sendo desrespeitado no mundo inteiro pelo desprezo que a União Europeia, o próprio Estados Unidos tem pelo Brasil. Donald Trump anunciou recentemente que não queria que essa gente
fosse para os Estados Unidos contaminar os norte-americanos. Né? Essa gente que ele chamou foi os brasileiros, cujo presidente puxa saco do presidente dos Estados Unidos o tempo todo. Né? E essa gente somos nós. Né? Embora o país dele seja o país com o maior número de infectados e o maior número de mortos. Por quê? Porque não tem um sistema público de saúde, porque o neoliberalismo diz que saúde é um direito financeiro, não é um direito humano. Não é o neoliberalismo que foi implantado pelo governo Ronald Reagan e que quer ser implantado de vez aqui no Brasil, que defende inclusive a reserva de desempregados. Por quê? Porque quanto mais desempregado, o preço do salário cai, não é? E enfraquece os sindicatos, que não tem como organizar a classe trabalhadora, temerosa com a perda do emprego, já que existe muito desempregado para assumir o local do cara que foi desempregado. Tá? O neoliberalismo defende o fim de todo e qualquer benefício ao pobre, patrocinado pelo Estado. Para quê? Para sobrar mais dinheiro para iniciativa privada. O Estado mínimo, que eles dizem, é para ser preenchido pela iniciativa privada para enriquecer, né, os barões do dinheiro. O neoliberalismo é um sistema que em todo lugar do mundo onde foi implantado só gerou concentração de renda e miséria. E por fim, né, a gente vai falar de Celso de Mello, o ministro do STF, que pediu o telefone de Jair Bolsonaro e que recebeu crítica do general Augusto Heleno, dizendo que era uma invasão da privacidade do presidente da República e um conflito de poderes, né, que poderia gerar consequências. Deu-se a entender que foi uma ameaça do militar contra o Supremo, né? Já não é de hoje que acontece isso. Acontece que o STF, né, faz o papel de guardião da Constituição. E ninguém está acima da Constituição, muito menos o presidente, que jura, ao tomar posse, né, seguir e cumprir e defender a Constituição brasileira. Então, quando o ministro solicita, né, a apreensão do celular, a ordem judicial se cumpre. Né? Não fizeram assim com o Lula, mesmo com ordem judicial baseado em lawfare, o ex-presidente Lula não cumpriu. Por que Bolsonaro não vai cumprir? Quem ele pensa que é? É o Rei Sol, Luiz XIV? Não, ele é somente um presidente, um funcionário público que serve ao povo brasileiro e é sujeito às determinações da Constituição Federal. Se o ministro pede, ele tem que ceder. Por que o ministro pede? Está embasado no depoimento do empresário, que disse que a Polícia Federal avisou antes da Operação Furna da Onça, não é, que incriminava a rachadinha e o enriquecimento ilícito do então deputado estadual, que se transformou em senador, Flávio Bolsonaro, né, que é acusado de formação de quadrilha, enriquecimento ilícito, né, e rachadinha, que é um crime que dá até cadeia, né, e tráfico de influência, dentre outros crimes, a família é toda envolvida com o crime. Né? Para mim foi uma reunião extremamente deprimente assistir e mostra toda a mediocridade do governo brasileiro. Paulo Guedes disse que tem que vender logo a porra do Banco do Brasil. Né? O Banco do Brasil foi criado por Dom Pedro II, né? E é um banco de fomento ao desenvolvimento econômico do Brasil, né? Financiamento de imóveis, financiamento de pequenos negócios, né? Porque o banco privado, ele financia mais com uma taxa de juros escorchante. O Banco do Brasil tem taxas de juros melhores, né? E é um banco que gera lucro, né? Paulo Guedes tem um projeto de tirar todo o patrimônio brasileiro e transformar o Brasil num país de vendedor de commodities. O que é commodities? Né? Produtos que o mundo todo vende, como soja, trigo, milho, minério de ferro, né? Acabar com a industrialização brasileira e deixar o país submisso, um país periférico submisso aos Estados Unidos da América, né? A quem eles juram a bandeira e que o presidente norte-americano nos chama daquela gente, né, que ele não quer nos Estados Unidos para não contaminar o povo dele. Né? Numa pura hipocrisia que o povo dele está mais contaminado do que nós. Com tudo isso eu pergunto,
É Nicolás Maduro, que é ditador, né, que foi eleito com 67% dos votos válidos e acompanhado por 200 observadores da ONU que atestaram que a eleição foi legítima e democrática, não é? O presidente que enfrenta um problema de miséria de parte da população de 12 milhões de venezuelanos, porque tem suas contas dos royalties do petróleo congeladas nos Estados Unidos e na Inglaterra, né, que fazem bloqueios, né, econômicos contra a Venezuela, né, e, né, que os bolsomínios chamam, né, que o povo está morrendo de fome, que é uma ditadura, né, e não lembram que no Brasil tem 55 milhões de miseráveis e nos Estados Unidos tem 40 milhões de moradores abaixo da linha da pobreza, no país com o maior PIB do mundo, né, com a maior orçamento federal do mundo. O problema é que gasta, na maioria das vezes, na iniciativa privada, no financiamento da iniciativa privada, né, e na indústria das armas, por quê? Enriquece roubando, historicamente, a riqueza de países no Oriente Médio, na América, com a doutrina Monroe, da América para os americanos, quando eles passaram a roubar a riqueza da América Latina, não é? E escravizaram, por exemplo, a Arábia Saudita, né, que hoje é uma colônia dos Estados Unidos que serve como reguladora do preço do petróleo para produzir pobreza em países dependentes de petróleo ou gerar riquezas quando é necessário. Ok? Essa é a minha participação e até a próxima.